Agostinho Marques. Estamos no Natal, o professor Agostinho Marques junta-se a esta quadra para, para representar um dos elementos do presépio, porque ainda não o convidaram, porque se calhar se o convidassem também o faria, mas para exatamente comparar o ambiente nas localidades, não podemos chamar cidades, mas ajuntamentos, lugares de então, há 2010 anos, e as cidades tal como as conhecemos depois de urbanizadas. Não é? E sobretudo as condições de vida. A minha curiosidade aqui tem a ver com as condições em que nasceu Jesus, de acordo com a descrição que é feita pelos dois evangelhos que falam disso, e os riscos que terá corrido de não sobreviver nessa época ou atualmente, e tirar daí algumas conclusões de facto para o tempo de hoje. Percebe isto por essa introdução? Professor, mas a esperança de vida não era muito menor? Muito menor, mas muito menor. Talvez menos de metade. Mas os países de metade, mesmo aqui em Portugal há 200 anos também era metade, ou a menos, até 100 e poucos anos era metade, mas mesmo quando há metade de esperança de vida, há pessoas a viver na mesma até aos 90 anos. Não morrem todos aos 40. Mas de facto morriam muito mais crianças. Mas perceba-me isto. Diga. Israel, nesta época, há 2000 anos, era uma zona especial. Aquilo fazia parte do Império Romano, mas tinha uma identidade própria. Sim. E era constituído por várias cidades. Jerusalém era uma delas. Nazaré era um povoado mais pequeno, mas com bastante gente. E Belém, o lugar do presépio, era, ao que se supõe, uma pequeníssima povoação. E diz-nos também os textos. Os textos são São Mateus e São Lucas. São dois dos evangelhos só que nos narram as circunstâncias de nascimento. Que a família, a Sagrada Família, veio de Nazaré para Belém, para o nascimento, por pretexto de um recenseamento que tinha sido imposto, que obrigava a que fosse feito no lugar de nascimento do pai de família, do chefe de família. E São José era de uma família que era de Belém, que fica, eu não sei exatamente, mas eu conheço muito bem Israel, mas fica qualquer coisa como 80, 100 quilómetros a sul, portanto é muito longe. Lá vieram. E narra-nos que, a dada altura, terminou o tempo da gestação, foi à chegada. Não terão encontrado alojamento, não era de imaginar que o houvesse. Deveria haver umas dezenas de pequenas casas em Belém. Belém hoje é uma grande cidade, cidade grande, que fica a 10 km de Jerusalém, que é praticamente pegada, mas nessa altura não. E terá nascido nas condições que é descrito, numa manjedoura, num abrigo e tal. Sim, fala numa gruta, não é? Uma gruta. Ora bem, estas condições de nascimento não são excepcionais para a época. Eu acho que não. Percebe? Nessa altura não havia, naturalmente, assistência médica no nascimento, mas no povo judeu havia duas circunstâncias que eram muito favoráveis. Habitualmente havia era um povo muito solidário, ainda agora é. De maneira que as mulheres da família apoiavam a parturiente, e neste caso não houve esse apoio. Mas havia outra circunstância que valeu ao longo dos tempos. O povo judeu, já nessa altura, era muito mais instruído que todos os outros povos do Império Romano. Muito mais letrado. E as descrições que nos fala no Evangelho, São José era um frequentador habitual da sinagoga. Resultado disto, na lei de Moisés, que era a mesma nessa época, há mais de 600 normas de conduta, e muitas delas de caráter higiênico e sanitário, que ele muito bem conhecia. Portanto, havia, de facto... respeitado. Respeitado, sim, era um judeu piedoso, era de imaginar que sim. De maneira que as condições de vida em Israel e os riscos de morte de uma criança a nascer assim, por essa razão, era muito menos do que qualquer povo à volta. Ok? Pois há mais duas notas, se quiser, ou três. Uma é esta. Trata-se de uma mãe jovem. Era de imaginar que Nossa Senhora teria 15, 16, 17 anos. Quando Jesus nasceu. Sim. Não é como hoje, em que as mães têm exatamente o dobro dessa idade. E que já estão no declínio da sua vitalidade. Não, e da vitalidade. As crianças já nascem mais pequenas, menos robustas. E, portanto, nasceu em boas condições nesse aspecto. Depois, outra condição, logo a seguir ao nascimento, esta criança teve mais um fator favorável. Foi amamentada com leite materno, seguramente, não tinha outro. Que é uma falha habitual também de que as crianças hoje padecem. E depois ainda, quando nasce uma criança, filha de uma mãe robusta, uma criança supostamente robusta, como era imaginar que fosse,
vem imunologicamente preparada para resistir muito bem às infecções. Toda a gente sabe que tem filhos que eles começam a adoecer uns tempos depois. Começam a ter febres e a constipar bastante tempo depois do nascimento. Aquele tempo é protegido. E esta criança teve muito pouco contacto com outras crianças, portanto, muito menos risco de ser infectada. Portanto, teve um nascimento que não está completamente desalinhado com as condições da época e que teria boa probabilidade de desenvolver-se. Para os tempos modernos, olha, 2 notas. Poluição ambiental. Tabaco. Ora, exatamente. Não consta que São José fumasse. Maria menos ainda. Seria uma mulher fumar, não é? Seria uma mulher fumar. Não, seria muito feio em Israel, até porque faltavam 1500 anos para ser trazido o tabaco da América. Assunto fora de questão. Sim. Apesar de tudo, havia as lareiras, havia o fumo das lareiras. E depois uma outra característica que contribui muito para a saúde. Hoje, com as crianças a viver no betão das cidades, com urbanização. E depois a reunir-se todas nas escolas, logo muito pequeninas, começam a ter infecções que todos os pais conhecem. Todos infectam. Que não têm utilidade biológica. Estas infecções são só sofrimento. Nem sequer servem para a imunidade. Faz falta que as crianças, aqui, no mundo moderno, até aos 4, 5 anos, brinquem no chão, na natureza, pondo a mão na terra e levando a mão à boca, como todas fazem, ou 12 tentariam fazer. É vital para a maturidade do sistema imune. Ora, Jesus, de acordo com o relato de São Mateus, nasceu e logo de seguida, logo uns dias depois, foi levado para o Egito. Por causa da tal matança dos inocentes, aquela que é sabido, para escapar. Nasceu o Salvador. Pronto. Claro. E foi levado para o Egito e terá vivido numa zona fértil, muito boa do ponto de vista económico. Fértil e farta. Onde se vivia muito bem e seguramente mexeu no chão. Só lhe faltou uma coisa, que foram as vacinas. Disse que o queria falar. Faltaram-lhe como é que uma criança resiste sem vacina? A questão é que nessa época as crianças resistiam e havia população, senão nós próprios não estávamos aqui porque somos descendentes desses. Claro. Com uma taxa de mortalidade muito grande. Claro. As condições de nascimento do presépio, como vemos ali representado, significa uma taxa de risco para a mãe grande de morte no parto. Nessa época e depois até aos tempos modernos, muito modernos, até agora. O risco é muito grande. Quando se olha para a história de Portugal e se olha para a história da nobreza, da alta nobreza, das princesas, que é o que fica registado, são muitas as que morreram de parto. Bom, e o número de crianças que morria era, obviamente, enorme. Nós conseguimos, de facto, um avanço astronómico nesse aspecto, porque hoje quase não é século XX, não é? 20 muito adiantados. Sim. Talvez após a Segunda Guerra, não é? E foi o que fez o aumento fundamental da esperança de vida, mais do que qualquer outra coisa. Foi a vacinação, e já agora sabe qual foi a medida mais importante no mundo moderno, que aumentou o tempo de vida, não tem nada a ver com medicina. Foi a existência de água canalizada e esgotos nas casas. A medida isolada que mais expandiu a esperança de vida não foi a ação médica. A gente tem um pouco a ideia que estes milhões e milhões que se gastam na saúde e que se gastam suportamente, querer bem, foram determinantes, foram importantes. Mas não foi isso, foram de facto outras condições que Jesus não teve, mas que os romanos nessa altura já tinham. Saneamento. E daí o Império ter durado tanto tempo com tanta saúde social. Saneamento e água canalizada, não é? De maneira que a sobrevivência de Jesus neste contexto em que a Bíblia não o conta não é de estranhar. E tem algumas lições que valia a pena a gente tirar. Não ter tabaco, as mães voltarem a ser jovens fazia uma falta enorme à sociedade. As mães amamentarem a criança. As mães têm carreira profissional. Como é que conciliam as duas coisas, não é, professor? Eu sei. Eu estou a pensar do ponto de vista das nossas crianças. E do ponto de vista da saúde da sociedade. E mais ainda está a pensar também, desculpa, na subsistência da humanidade. É que nós estamos a pensar a curto prazo, não estamos a pensar nem a médio nem a longo. Exatamente. Esse é um problema sério. As próprias crianças hoje não nascem tão robustas como provavelmente, não há maneira de ter isto como certo, mas supõe-se, no tempo de Jesus. Porque as circunstâncias eram nesse aspecto mais favorável. E depois, e isso podemos fazê-lo, deixar as crianças sujar-se. À vontade. Até aos 5 anos. E deixar esta coisa, este dia correr rapidamente, lavar a mão, porque sujou a mão. É muito mau. Sobretudo se não for em casa, se for na rua. Na rua não é a rua da cidade. É a rua rural. É a relva. É o sítio onde há detritos, onde há o que quiser.
mas que faz com que o sistema imune contacte desde cedo com muitas variedades de moléculas e se mature muito. Não colocar as crianças numa redoma de vidro. É que nós tínhamos até há uns anos, sabe, e já temos falado nisso, a ilusão de que as crianças, nossas crianças de hoje, que têm sucessivas infecções no infantário, é um aborrecimento, parece um aborrecimento para a família, mas a gente tinha esta conversa habitual. Bom, mas sabe, tem as suas vantagens. Vai ganhando imunidade para a vida. Parece que não. Este tipo de infecção por vírus correntes, nem isso dá. Portanto, não tem vantagem nenhuma. Pois, porque agora a origem é tudo vírico, não é? E é efetivamente. Ficamos na mesma. Mas ficam sensíveis da mesma, quer dizer, nem sequer lhes resolve problema nenhum, não os amadurece especialmente. Então o que é que devemos fazer, professor? O que é que sugere? Façamos com as crianças? Precisamos que as nossas escolas, os nossos infantários tivessem um quintal com horta, com alguns animais de e que as crianças para aí fossem. De estrutura precisávamos disso. Precisávamos de romper alguns medos que temos, um medo tremendo da natureza, do frio, do calor e da chuva. Das correntes da água. Das correntes da água. Nós temos falado aqui nisso sempre. Sim, era preciso que as pessoas se exponham. Em Israel, no nascimento de Jesus, se foi nesta época, como se supõe, era muito frio. Nesta época do ano, em Belém, neva. Sim. E há geada. Portanto, o frio era igual. E, de facto, os povos do norte da Europa não morrem mais com temperaturas muito mais baixas. Mas nós criamos esta coisa de ter medo ao frio, ter medo a sair, porque chove, não se sai, porque está um sol intenso, não se sai. E isso é muito bom. Bom, para os grupos de risco é necessário ter mesmo esse cuidado. Mas para as crianças, quando são jovens, se não vão à procura dessa imunidade, onde é que a vão arranjar? Nunca adquirir. Jorge, deixe-me só, para os grupos de risco, caso a caso. Porque para a maior parte das pessoas a recomendação é sair de casa também. Ok? Quer dizer, sim, mas há grupos de risco. Porque é preciso. Há pessoas que temporariamente, imunodeprimidos e tal, mas são pouquinhos, quer dizer, uma coisa insignificante. Ora, os doentes crónicos habituais, deixe-os ir fazer exercício. Porque na rua não se contagiam. Contagiam-se em ambiente fechado. A gente apanha infecções aqui. Claro. Não é na rua. Na rua não há processo nenhum de o apanhar. Professor, eu acho que é um ótimo desejo para 2011, aquilo que nos deixa, não é? Para que alteremos um pouco os nossos hábitos. No sentido da natureza. No sentido da natureza, de nos aproximarmos da Terra, mais uma vez. Muito obrigado, um feliz Natal para si. Muito obrigado por estar connosco. Muito obrigado.